Olá, estamos iniciando uma nova temporada do programa Portal Saúde. E através do nosso programa, queremos levar até você informação sobre saúde física e mental, através de profissionais especializados. Hoje, estamos cada vez mais falando da expansão da consciência e também de mudanças de hábitos. E para falar sobre esse assunto, recebemos a terapeuta holística Fernanda Santos, que vai nos contar um pouquinho sobre como funciona a ferramenta Barras de Axis. Fernanda, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, agradeço a oportunidade. É muito expansivo falar sobre a técnica Barras de Axis. Então, Fernanda, esta é uma técnica nova no Brasil, está no Brasil em torno de 5 anos. A técnica Barras de Axis, ela foi criada por um psicólogo americano, Dr. Gary Douglas. Quando foi criada esta técnica, então o Dr. Gary Douglas estava num momento da sua vida que ele percebeu que a vida dele não estava mais fazendo sentido para ele. Sim. Então, naquele momento, ele passou a fazer perguntas para o universo. Então, o que ele poderia ser, fazer, perceber, criar ou gerar que poderia tornar a sua vida e o mundo um lugar muito melhor. Então, estando aberto a quaisquer situações que pudessem vir, estando abertos a qualquer coisa, ele percebeu algumas energias, então algumas possibilidades, como ele era também um médium vidente, canalizador. Através de uma oportunidade de canalizar para um massoterapeuta, ele percebeu naquele momento daquela sessão 32 pontos na cabeça. E percebeu que aquilo ali, então, era a resposta para aquilo que ele estava buscando, para aquelas perguntas que ele estava buscando, né? Então, ele passou a fazer mais perguntas. O que ele poderia ser e fazer que tornaria a sua vida e o mundo um lugar melhor? Foi então que ele teve a clareza de possibilitar para as pessoas sessões de barras de axis, também classes de barras de axis, de forma simples e rápida, para que pudesse empoderar outras pessoas também a ter essa expansão da consciência. Então, essa técnica, nós chamamos também de conjunto de ferramentas, né? Sim. Então, ela é uma técnica energética feita na nossa cabeça, então 32 pontos da nossa cabeça. Esses pontos, eles estão relacionados a vários aspectos da nossa vida, né? Como, por exemplo, dinheiro, corpo, cura, sexualidade, criatividade, formas de vida. Sim. Então, são pontos relacionados realmente a vários aspectos da nossa vida. E os benefícios das barras de axis, eles podem ir muito além do que aquilo que a gente busca, né? Então, é uma técnica que a sua aplicação demora em torno de 1 hora. Mas os benefícios que ela pode te trazer durante essa 1 hora de aplicação podem ir muito além. Então, é uma técnica realmente bastante expansiva, né? Ela baixa, no momento da aplicação da técnica Barras de Axis, ela baixa um pouco a nossa frequência cerebral. Sim. Então, com isso, nos permite liberar aquelas energias estagnadas, né? Aquelas sinapses neurais dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções que tivemos desde a nossa concepção. Que a gente vem trazendo, né? Exatamente. Então, aí entra uma questão bastante interessante, que é um dos assuntos que Barras de Axis também pode auxiliar, que seriam as nossas crenças limitantes, né? Então, desde a nossa infância, muitas vezes, nós compramos ideias ou definições dos nossos familiares, das nossos pais, né? Dos nossos professores, ou do namorado, namorada. Então, muitas vezes, nós compramos esses pontos de vista dessas pessoas e acabamos levando aquilo para a nossa vida. Muitas vezes aquilo não faz sentido para nós, mas nós compramos aquele ponto de vista fixo, né, lá na nossa infância, muitas vezes, né? Então, em relação às crenças limitantes, eu gosto de dar um exemplo bastante simples e que acontece com muita gente. Nós temos, por exemplo, muitas crenças limitantes em relação à sexualidade, ao nosso corpo,
ao que é certo e o que é errado, né? A dinheiro. Sim. E eu gosto de dar um exemplo bastante simples em relação a dinheiro, por exemplo, de uma crença limitante que acontece com muita gente. Nós aprendemos lá na nossa infância muitas vezes que dinheiro é sujo, né? Muitas vezes que rico é desonesto, ou que rico não entra no céu, né? Ou que se você tem muito dinheiro, você está fazendo alguma coisa errada. Ou que precisa trabalhar horas a fio para poder ter dinheiro, né? Exatamente, isso mesmo. Então, o que acontece? Isso são pontos de vista que nós compramos dos nossos familiares. Então, muitas vezes, o que acontece? Aí aquela pessoa, no momento, se tornou adulto, né? Então, ela trabalha, mas ela realmente nunca consegue ganhar dinheiro. Por quê? No seu inconsciente ficou gravado, por exemplo, que dinheiro é sujo ou que rico é desonesto. Então, em algum momento, essa pessoa acaba se bloqueando, fazendo uma autossabotagem em relação a isso. E talvez ela nem perceba que ela tem essa crença. Exatamente. Então, ela muitas vezes não sabe que aquilo está lá, né? Mas em algum momento aquilo vai bloqueando a vida dela, vai paralisando algumas coisas, né? E nesse sentido, a técnica Barras de Axis, então, ela vai limpando essas energias estagnadas que ficaram lá. Mesmo que a pessoa não saiba o que é, desculpa, e mesmo também que o terapeuta não sabe o que é que está lá. Então, é uma técnica bastante interessante, porque a pessoa não precisa falar dos seus problemas e nem sequer saber do problema. Que isso até, às vezes, causa alguns bloqueios, né, Fernanda? A pessoa é um pouco mais fechada, ela não se sente à vontade de chegar lá no consultório e falar o que realmente está acontecendo, né? Exatamente. Esse é um dos motivos da grande procura pela técnica Barras de Axis, né? Porque realmente muita gente tem essa dificuldade de falar dos seus problemas. Ninguém gosta de mexer naquilo que dói, naquilo que machuca, né? Então, com a técnica Barras de Axis, a gente consegue estar limpando essas energias, esses bloqueios, mesmo sem a pessoa falar. Então, gradualmente, como todo e qualquer outro tratamento, né? Então, vai sendo limpo através do toque terapêutico desses pontos na cabeça, vai sendo limpo essas sinapses neurais dessas energias que ficaram lá paradas. Sim, né? Que são esses 32 pontos que você comentou. Isso. Então, lá ficaram essas energias dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, né? Então, uma coisa bastante interessante que a gente aprende a trabalhar com a técnica Barras de Axis é funcionar a partir do saber, ser e perceber. É estar aberto a novas possibilidades, é escolher outras possibilidades e não simplesmente funcionar a partir dos sentimentos, pensamentos e emoções que muitas vezes acabam nos limitando, né? Sim, até a gente ouve bastante falar sobre correr as barras. O que significa isso, Fernanda? Isso é uma pergunta bem interessante e que muita gente pergunta. Então, por que correr as barras? Porque, por exemplo, um ponto que nós temos do lado da nossa cabeça, nós também temos do outro. Por exemplo, este aqui é o nosso ponto da cura. Então, quando nós tocamos esse ponto, é como se existisse uma barrinha aqui dentro que liga um ponto ao outro. E essa barrinha girasse. Então, por isso nós chamamos de correr as barras. Então, esses pontos, eles vão no decorrer da nossa cabeça, em torno da orelha, acima da cabeça. Então, realmente estão ligados a vários aspectos, né? E a expansão que a pessoa pode ter com essa técnica realmente é muito grande. Hoje, as barras seriam indicadas para quais casos? No Axis, nós costumamos, então, ficar na pergunta, né? Complementando um pouquinho a tua pergunta. Como assim ficar na pergunta? No Axis, nós aprendemos da seguinte forma. Quando você fica na pergunta, você cria possibilidades. Quando você tenta dar uma resposta, você limita, né? Então, no Axis, a gente deixa muito aberto. É estar aberto às infinitas possibilidades. Então, a resposta para a tua pergunta é: o que mais é possível que eu nunca considerei? Então, a gente usa muito as perguntas no Axis. E o que seria isso? Os benefícios de Barras de Axis, eles podem sim
auxiliar para casos de bloqueios, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, doenças como TDA, TDAH, déficit de atenção, mas pode ir muito além. Por Sim. isso ficar na pergunta, então, o que mais é possível, né? O que mais é possível que eu nunca considerei. No Axis a gente procura nunca ser a resposta, sempre estar na pergunta. Então, essa é uma outra parte que o Axis trabalha bastante também, que são os processos verbais. Então, durante uma sessão de barras de Axis, que dura em torno de 1 hora, talvez 1 hora e meia, então, além desse toque terapêutico nesses 32 pontos da cabeça, também é feito alguns processos verbais. Esses processos verbais seriam algumas perguntas. Sim. Essas perguntas são perguntas expansivas, perguntas de desbloqueio. Então, procurando destruir, descriar algumas crenças, alguns pontos de vista fixos que a pessoa possa ter em relação a alguma questão significante para ela ou até de alguma energia que possa estar sendo percebida no momento da aplicação também. Antes você comentou a respeito de crenças que às vezes nos são impostas, né? E isso acontece muito com crianças e adolescentes, algo do tipo, ela é muito nervosa, ou ela é muito preguiçosa, que às vezes a gente mesmo fala para alguma criança sem se dar conta que isso vai impactar, né? Exatamente. A partir de qual idade é possível fazer uma sessão de barras de Axis? Não tem limite de idade para uma sessão de barras de Axis. Mesmo crianças bastante pequenas podem receber também a técnica barras de Axis. Existem técnicas também que podem ser feitas, inclusive com crianças de colo. O que varia bastante é que, nas crianças, o tempo de aplicação é muito rápido. Uma porque as crianças, elas têm uma sutileza muito maior do que a gente, né? Então, por exemplo, uma criança de 5 anos faria uma sessão de barras de Axis de 10 minutos. Super rápido. Então, é muito mais rápido, muito mais leve, né? Mas no Axis Consciousness, não temos muitas regras, muitas definições, né? O mais importante de tudo é seguir a energia. Então, costumamos muito perguntar para o corpo da pessoa o que ele precisa. Sim. O que você precisa nesse momento? Como eu posso ser uma contribuição para você nesse momento? E perceber a energia daquele momento e ficar na pergunta. Então, trabalhar fazendo muitas perguntas. É um trabalho, então, em parceria, digamos assim. É de você, terapeuta, com o corpo do paciente que está ali naquele momento sendo atendido. Exatamente. Percebendo essas energias, o que possa estar vindo naquele momento, né? Tem uma questão bastante interessante que, ao limpar, por exemplo, um determinado trauma que a pessoa possa ter sentido, essa pessoa pode sentir novamente no seu corpo aquelas sensações daquele trauma enquanto está limpando a técnica, né? Naquele momento da sessão. Isso. Então, digamos assim, as sensações durante uma sessão de barras de Axis, ela pode ser muito variadas, né? Sim. Determinadas pessoas sentem muitas coisas, têm algumas lembranças, alguns pensamentos diferentes, né? Outras pessoas não sentem nada. Mas, basicamente, durante uma sessão de barras de Axis, a pessoa sente um relaxamento profundo, né? E é como se você tivesse recebido uma massagem deliciosa. Sim. Porém, estaremos tocando somente na cabeça, mas o relaxamento que a técnica te traz é como se você realmente tivesse recebido uma massagem super relaxante. Então, o que menos pode acontecer é você ter a sensação de ter recebido uma massagem super relaxante. Mas o de melhor que pode acontecer é que toda a sua vida pode mudar. Sim. Quando você passar a ter uma percepção, uma leveza maior, né? Eliminando esses bloqueios, essas coisas que muitas vezes ficam nos trancando, né? Nos travando. De uma forma geral, assim, quais são os principais relatos que os pacientes te dão após fazer uma sessão de barras?
Sim, isso é bastante interessante. Então, o principal relato é de mais leveza, de uma sensação assim de mais espaço. E, gradualmente, mais clareza mental, mais tranquilidade para resolver assuntos, né? E como eu falei inicialmente, os benefícios eles podem ir muito além. Então, por exemplo, tem pessoas que têm problemas com relacionamentos, já passam a se relacionar melhor, porque eliminaram aqueles julgamentos, muitas vezes, que tinham por si próprios. Sim. E se respeitando, se nutrindo melhor, passam a se relacionar melhor também com as outras pessoas, né? O alívio do estresse, né? A técnica também, ela traz muitos benefícios na qualidade do sono, né? Então, muitas pessoas que têm problema de insônia, ansiedade também, a técnica, ela traz muitos benefícios, síndrome do pânico e também, inclusive, dores físicas, porque provavelmente você já ouviu algum relato de pessoas muitas vezes que comentam assim: eu sinto muitas dores e já fui em muitos médicos, tomei muitos remédios e nunca consigo encontrar o problema, nunca consigo resolver o problema. Realmente, então, aí se vê a necessidade de algo mais, né? De uma técnica que trabalhe também com o nosso consciente e inconsciente, né? Cuidando da nossa parte mental, cuidando da nossa parte emocional. Então, nesse sentido também, há relatos de dores também serem eliminadas do corpo, né? Sim. Em casos de doenças, por exemplo, ela pode ser utilizada, então, como uma terapia alternativa. Isso. Uma técnica complementar ao tratamento convencional. Sim. Aí até, com certeza, trazendo mais resultados, ou resultados até mais rápidos, né? Exatamente. Porque como tu disseste, né? Às vezes a pessoa já tomou o remédio, já tentou outros tratamentos, mas ela está fazendo apenas um tratamento temporário, digamos assim. Exatamente. Não está fazendo a cura por completo, né? Exatamente. Tivemos relatos também de mulheres que conseguiram engravidar, que há muito tempo não conseguiam, né? A partir de 3 sessões de barras de Axis já tiveram também esse benefício. Sim. Né? Outras pessoas que tinham uma grande dificuldade para tirar sua carteira de motorista, né? Então também, passando a receber essa técnica, 2 ou 3 sessões, então já passou a ter uma tranquilidade melhor, uma segurança maior para poder conseguir realizar aquele objetivo, né? Então, o que a técnica nos traz, assim, é mais leveza, mais facilidade. Inclusive, o Barras de Axis tem um mantra também que nós costumamos utilizar bastante no nosso dia a dia e também passar para as pessoas que nós atendemos, né? Sim. Que o mantra do Barras de Axis nos diz: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, o que isso nos traz, né? Acaba modificando as energias de muitas situações, né? A forma de pensar, né, no dia a dia. Exatamente. Então, é sempre bom colocarmos alguma coisa mais positiva no nosso dia, né? Então, costumamos geralmente utilizar esse mantra 10 vezes pela manhã e 10 vezes à noite também. Pode fazer todos os dias, sem contraindicação. Sem contraindicação, em qualquer momento que julgar necessário, né? Assim como muitas outras afirmações e perguntas que nós utilizamos também no Axis, né? Então, a técnica Barras de Axis, ela é só mais uma das ferramentas do Axis Consciousness, né? Como eu falei inicialmente, o Axis Consciousness, ele veio dos Estados Unidos, né? Foi criado pelo Dr. Gary Douglas, e ele existe muitos outros processos corporais também, como o facelift energético, que é uma outra técnica que também utiliza de algumas barras, mas mais voltado para a parte estética, do rejuvenescimento. Para quem quer um pouquinho mais de beleza, melhorar o aspecto da pele, né? Então, nesse sentido, essa técnica ela trabalha limpando as energias de julgamentos para o seu corpo, e com isso a pessoa passa também a ter uma leveza maior no seu rosto, na sua pele, né? E outros processos corporais, como o MTVSS, que também é um processo bastante importante, né? É o desprendimento da valência terminal molecular.
Então, é uma técnica que também energética, feita através da imposição das mãos, que também ajuda a melhorar a imunidade do corpo, Isso é ativa bem interessante, muitas né? energias no nosso corpo para que o nosso corpo passe a funcionar melhor também como um todo, diminuindo dores e também tendo mais flexibilidade, mais expansão. Fernando, o assunto é amplo, bem interessante, né? Mas para a gente fazer o fechamento do programa de hoje, eu te convido a dar a tua opinião, assim, sobre toda essa mudança de cenário que a gente tem percebido, das pessoas realmente estarem buscando mais esse tratamento do mental, do consciente, do inconsciente, né? Enquanto terapeuta, como tu percebe essas mudanças no mundo? Eu costumo brincar, assim, com as pessoas que eu atendo normalmente, que nem tudo se cura com remédios, né? Então, somos muito mais que esse corpo físico, né? Então, no Axis Consciousness também aprendemos que somos seres infinitos, né? Então, por isso temos que nos cuidar, nos nutrir como um todo, né? E é super importante, assim como a gente cuida do nosso corpo físico, cuida da nossa estética, faz um exercício físico, cuida da alimentação, também darmos esse cuidado especial para nossa mente, para nossas emoções, né? Para nossa consciência, nos nutrir com coisas positivas, né? E a expansão da consciência que nos traz uma leveza muito maior, né? Com certeza. Fernanda, deixa o teu contato, então, para quem quiser saber mais sobre o assunto ou quiser marcar uma sessão contigo, onde te encontrar? Certo. Então, eu atendo com a técnica Barras de Axis, também vários outros processos corporais de Axis Consciousness e Reiki também, e também ministro cursos de Reiki, classes de Barras de Axis e Facelift energético. Então, deixo o meu contato, que é 51 98478 1228. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho mais, algum esclarecimento sobre as técnicas, estaremos à disposição. Fernanda, muito obrigada pela tua participação aqui no programa Portal Saúde, e a TV Cruzaltense está de portas abertas sempre que quiser voltar e falar com os nossos telespectadores. Obrigada, gratidão. A você que nos acompanha também, o nosso muito obrigado. Fique por dentro das novidades, acompanhe as nossas páginas, TV Cruzaltense Web, Portal Saúde. Até a próxima edição.